Bom dia, graça e paz. Quem fala é a Thalita Martins. Como você acordou nesta manhã? Espero que bem. E se você não estiver, que o Espírito Santo de Deus te visite, trazendo paz, alegria, ânimo, te curando. Amém? Nós vamos continuar pensando juntas sobre o tema Vença o Medo. E hoje eu quero falar aqui com você sobre não ter medo, né? Ou não tenha medo do que o mundo teme. E para começar, vamos ler em 1 Pedro 13, o versículo 14 e o verso 15, apenas a parte A, que diz assim: Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Aqui o apóstolo Pedro, ele declara que ainda que venhamos a sofrer por sermos cristãos, nós seremos felizes. E Pedro sabia literalmente o que ele estava escrevendo, o que ele estava aqui deixando para nós, porque Pedro foi um dos primeiros apóstolos, né, até então Simão, a ser chamados por Jesus para segui-lo. Então Pedro, ele participou do ministério de Jesus desde o início, então ele pôde vivenciar todas as dores e dificuldades, né? Pedro abandonou a sua carreira, entre aspas, né? O seu trabalho. E assim como a palavra mesmo diz que Jesus não tinha nem mesmo onde repousar a sua cabeça, Pedro, eu acredito que ele não tivesse uma vida confortável, né? Enfim, mas ele tinha ali, né, provavelmente sua casa, sua cama para se deitar, mas quando ele larga tudo para seguir Jesus e apoiá-lo no seu ministério, ele passa então a fazer parte até mesmo, entre aspas, desse sofrimento, né, de não ter até onde repousar a sua cabeça. Mas isso se torna tão pequeno, né, diante de todas as dificuldades e lutas que eles enfrentaram. Tanto é que Pedro, ele morre também crucificado, mas de uma maneira ainda pior, porque mesmo sendo crucificado como Jesus, mesmo assim ele diz: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Então ele passou por muitas e muitas dificuldades e, né, tribulações, mas mesmo assim ele enxergava, né, essa alegria maior de participar do reino de Deus. Então isso é incrível, né? Eu pelo menos acho incrível, porque a nossa alegria, ela não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas ela vem de Cristo. Nele nós somos completos, né? Nós sempre encontramos alegria e satisfação. Ele aqui segue nos dizendo para não termos o medo que o mundo teme. Antes, santificar Cristo como Senhor em nosso coração. E santificar a Cristo como Senhor significa nos render completamente a esse senhorio, ao seu governo, né? Deixar que Cristo dirija as nossas vidas. Lembra do devocional de ontem? Que em Deus não existe medo, ou seja, Deus não governa por meio de medo. Ele não é um líder imposto, né? Ele, pelo contrário, ele tem como base, né, a sua vida, o seu ministério, o amor, graça, paz, misericórdia, justiça. Então, quando você olhar para o mundo e se sentir amedrontada, lembre-se que você foi resgatada do império das trevas e transportada para o reino de Deus. E nesse reino não existe medo, você pode viver em paz. Coloque Cristo como
Senhor no seu coração, receba tudo que Ele te oferece, tudo que já está disponível, né? Às vezes a gente fica esperando por algo miraculoso, algo grandioso, mas é fato que já foi feito, já está consumado, já está disponível para nós, amém? Então, em Cristo não existe medo, porque Deus lança fora todo medo. Amém? Quero orar com você. Pai, muito obrigada, porque no Senhor nós não precisamos ter medo. Ainda que o mundo, Deus, esteja um caos e o medo seja iminente, ou ele bata a nossa porta todos os dias, Pai. Mesmo assim, ainda que eu sofra por te seguir, eu sei, Pai, que tendo Cristo como Senhor da minha vida, nós seremos felizes e teremos paz. Nos ajude, Senhor, a nos rendermos à plenitude desta verdade, Deus, de tudo aquilo que já está disponível para nós. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. E para terminar, eu quero também deixar aqui para vocês um versículo que está em Colossenses 1, verso 13, que diz, 13 e 14. Ele nos libertou do poder da escuridão, nos trouxe em segurança para o reino de seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo dia.